hoje o tema é pela aliança conjugal. Nós vamos defender o casamento à luz da palavra de Deus. Geralmente, quando a gente fala sobre família, alguns sentimentos vêm ao nosso coração, e eu queria que você prestasse bem atenção sobre o primeiro sentimento que você precisa rejeitar em nome de Jesus, que é o sentimento de culpa. Geralmente, quando a gente ouve o pastor falar e pregar sobre família, e a gente começa a olhar para as nossas atitudes, para aquilo que a gente tem falhado, para aquilo que a gente não tem correspondido, a gente se culpa, a gente se sente mal. A palavra de Deus não fala sobre culpa, a palavra de Deus fala sobre arrependimento. E a Bíblia diz que aquele que se arrepende e deixa, esse encontra salvação e graça. Então, se houver alguma situação nas palavras que você irá ouvir nessa noite, que te gere arrependimento, se arrependa e deixe e busque graça. Mas também essa palavra para você que, quem sabe, não está mais no seu casamento, já teve um casamento e não conseguiu mantê-lo, quem sabe está com uma outra pessoa. E se você está vivendo o segundo casamento, é hora de você olhar também para as suas atitudes e dizer: Senhor, que este agora seja à luz da Tua palavra, de acordo com aquilo que o Senhor quer. Nós não aprovamos o divórcio, mas pode ser que muitas pessoas tenham chegado até Jesus depois do divórcio. E aonde Jesus entra, a história de uma vida muda. Aonde Jesus entra, há milagre, a cura e a libertação. Então, você precisa pensar sobre isso. E a última coisa que eu gostaria é que você não fique olhando para trás. Quando a gente ouve uma mensagem como essa, a gente tem uma tendência a olhar para trás e a rever algumas coisas. Eu quero que você, em nome de Jesus, olhe para frente e diga: Senhor, o que vai ser do meu casamento? O que vai ser do meu namoro? O que vai ser do meu casamento que há de vir ainda daqui para frente? O que o Senhor espera da minha vida? Eu quero dizer algumas coisas para a gente poder introduzir essa mensagem. Primeira frase que é muito importante é que o casamento, segundo a palavra de Deus, é uma aliança. Uma aliança como essa que está aqui no meu dedo, e se você tem uma aliança no dedo, pode pegá-la e olhar. Você vai perceber que o ourives que trabalhou com essa aliança, ele trabalhou com tamanha destreza, trabalhou com tamanha agilidade, que a grande questão está em você não conseguir compreender aonde ela começa e aonde ela termina. Esse é o princípio da aliança bíblica, porque o princípio da aliança bíblica parte de um ser que nós conhecemos como nosso Deus, que era, que é e que sempre será. Não sabemos o começo de Deus, mas também não sabemos o final, porque Deus é o que é eternamente. Amém. Então a aliança parte desse princípio da eternidade. Por isso que nos casamentos que eu faço, eu sempre digo no final, e quem está aí há 20 dias do casamento vai ouvir isso: eu vos declaro marido e mulher até que a morte até que a morte os una para sempre na eternidade, na presença do Senhor. Porque a eternidade nos unirá definitivamente. Então esse é o princípio bíblico da aliança. Segunda coisa que você precisa ter na sua mente e no seu coração é que o casamento não é apenas um contrato social, um contrato legal, humano. O casamento é uma instituição divina. O casamento é uma instituição que tem o DNA de Deus. Foi Deus quem inventou e idealizou o casamento. Casamento é uma entidade divina. Para lembrar um pouco o que a gente disse na semana passada, algumas pessoas podem ter visto na TV ou na internet, nós já vamos colocar, acho que já colocaram o vídeo de domingo passado na internet, agora em uma boa qualidade. Nós falamos que nós vivemos dias difíceis. Os dias em que a pós-modernidade está avassaladora e também, quem sabe, perdendo força e dando espaço agora a algo que a gente chama de hipermodernidade.
Uma época em que é marcada por 3 palavras importantes, culturais: pluralização, privatização e secularização. Vivemos uma época cultural em que os valores estão sendo cada vez mais pluralizados. Os absolutos estão sendo fragmentados, relativizados. E aquilo que era concreto, que era único, que era verdadeiro na pós-modernidade já não tem mais este mesmo valor. As pessoas estão buscando muitas opções e com o avanço dos estudos e das pesquisas, elas se perdem no meio de uma série de coisas. Inclusive, falamos até de novos conceitos de família que estão aparecendo por aí. Vivemos uma onda de privatização, onde as pessoas não querem mais assumir as suas responsabilidades e demandas sobre a sua instituição familiar. E elas privatizam isso para uma igreja, privatizam isso para um consultório de terapeutas familiares, privatizam isso para outras pessoas que possam cuidar, sem falar dos filhos. E vivemos uma época cultural em que o secularismo, a cabeça do mundo está se infiltrando cada vez mais. O Brasil é que nem aquela curva de rio. Já ouviu falar de curva de rio ou não? O que acontece na curva de rio? Geralmente tudo que é sujeira, que é galhada, que é folhas, acabam parando por ali. E nós, brasileiros, temos um péssimo hábito de consumir todo o lixo que a Europa produz, que os Estados Unidos destila e que acaba sobrando aqui para a América Latina. E isso tem afetado a mente cultural do Brasil. E nós estamos vivendo uma mundanização dos valores. E não tem como fugir disso. Porque valores é aquilo que rege o indivíduo. Você é regido pelo sistema de valores que está incutido e programado na sua mente. E numa sociedade cultural tão forte, tão enfática, tão rápida, tão sagaz como a que nós estamos vivendo, é muito difícil, como filhos do Deus vivo, vivermos o sistema de valores a partir da palavra. Porque a nossa mente, os nossos olhos, o nosso corpo, tudo que está ao nosso redor, está baseado nas realidades naturais deste mundo. Então nós somos seres que têm uma ética regida pelo que o mundo diz. E foi isso que Jesus tentou quebrar, que é difícil. Quando Jesus encarnou-se no primeiro sermão dele, que vai de Mateus capítulo 5, versículo 1 até Mateus capítulo 7, versículo 28, conhecido como o grande sermão da montanha, a grande proposta de Jesus aos seus seguidores é: vocês moram aqui, mas aqui não é a casa de vocês. Vocês moram aqui, mas vocês são cidadãos de uma outra pátria. Vocês moram aqui, mas o sistema de valores que deve reger a mente de vocês não é este sistema de valores aqui desta terra, é aquele que o meu Pai quer que vocês vivam. E o sistema de valores é um só: fazer a vontade do meu Pai que está nos céus. E para nós essa é a grande luta, é o grande combate que o apóstolo Paulo descreve bem lá em Romanos 8. Todas as vezes que eu leio Romanos 8, eu fico pensando numa luta de UFC agora, porque o boxe já está ultrapassado, né? Aquela luta entre a carne e o espírito. O apóstolo Paulo fala que o espírito milita contra a carne e a carne contra o espírito. Eu sou uma pessoa regenerada pela graça. Você crê nisso na tua vida ou não? Não, esse amém está para quem não acredita. Você crê? Amém, eu creio. Só que embora eu seja uma pessoa regenerada pela graça, eu sou uma pessoa que tem uma natureza pecaminosa. O meu corpo, ele trabalha contra a minha natureza espiritual. A minha carne trabalha contra o espírito.
E a grande dificuldade que eu tenho é nesse embate entre fazer a vontade de Deus e fazer a minha vontade. E essa é a maior luta, que Santo Agostinho até descreve isso de uma maneira quase que orgânica, que diz que a grande batalha que o ser humano ele trava é aquela distância que sai da sua mente e vai até o seu coração. Então, como seres carnais, a maior dificuldade que a gente tem é ser espiritual. Porque a nossa natureza, a nossa cultura, as pessoas que estão à nossa volta, o status quo que rege o mundo diz para nós que nós devemos ser carnais. E se nós tivermos uma postura contrária, seremos chamados de retrógrados, ultrapassados, fanáticos, seremos chamados de um monte de coisa. Mas eu glorifico a Jesus pelas últimas duas bem-aventuranças de Mateus capítulo 5, dos versículos 10 a 12. Bem-aventurados sois vós, quando vos injuriarem, e mentindo disserem todo mal contra vós. Alegrai-vos e regozijai-vos, porque grande é o vosso galardão nos céus, porque assim também perseguiram os profetas que foram antes de vocês. Jesus diz que para ser seguidor dele, uma das características de um seguidor verdadeiro é a perseguição. E se você for perseguido por uma causa justa, que é a causa de Deus, você é bem-aventurado. Mas aqui no Brasil a gente não é perseguido. Basta levantar uma poeirinha de uma lei que ameaça a liberdade de expressão do povo evangélico, a gente fica com medo, a gente se retrai. Basta alguém se levantar e perguntar para nós: mas você é crente? Você não bebe? Você não fuma? Toma um golinho aí, faz isso aqui. Você já fica meio assim porque tem medo de não ser aceito. Ah, meus irmãos, precisamos lutar contra isso. E a semana passada nós falamos sobre o ponto de equilíbrio, porque somos seres frágeis. Nós não vamos ser perfeitos, mas nós podemos encontrar na palavra de Deus o equilíbrio para não cedermos à nossa carne e conseguirmos viver na dimensão do Espírito. Amém? Nestes 12 anos de ministério eu já fiz muitos casamentos, e hoje nós vamos falar de aliança. E eu tomei o cuidado essa semana de reler todos os sermões de casamentos que eu já fiz. E eu revi o meu próprio casamento como marido e vi que preciso melhorar muito como marido. Que muita coisa que eu ensinei eu ainda não consegui colocar em prática. Talvez isso só seja enquadrado à minha persona, ok? E eu quero tentar transmitir 8 valores de 8 casamentos que eu fiz, que você vai guardar. Se você quiser anotar, anote, senão depois você lembra. Primeiro ideal do primeiro casamento: não projete os ideais frustrados de vida seu na outra pessoa. Ela não tem a responsabilidade de superar ou suprir as suas frustrações. Quem casa na expectativa de que o outro supra as suas frustrações, casa por motivos errados. Porque o outro, por melhor que seja, ele nunca vai suprir tudo aquilo que está dentro de nós. Sempre vai haver uma mulher mais bonita do que a tua. Sempre vai haver um homem mais inteligente, mais descolado, mais bem relacionado do que o seu marido. Mas a questão não é que haja alguém melhor ou pior. A questão é aquela pessoa que você escolheu para viver o resto da sua vida. Então você não tem liberdade de escolha, você já escolheu. Você não tem mais menu, cardápio. Você já tomou uma decisão e acabou. Pode aparecer mais bonito, mais inteligente, mais rico, qualquer coisa, mas eu já tomei a minha decisão. Você entende isso? Mas muitas vezes a gente joga a responsabilidade das frustrações que a gente trouxe na vida toda sobre os ombros do outro. E essa é uma carga que nenhum ser humano tem condições de suprir. A única pessoa que supre em totalidade as nossas frustrações, Mateus 11, 28 e 29. Esta pessoa se chama Jesus Cristo. Quem crê, diga amém. Segunda coisa
O segundo princípio de um outro casamento é: não case por carência afetiva apenas. Isso é muito interessante. Case por suficiência e amplitude de preenchimento. Case porque você tem algo para dar. Que o seu maior objetivo não é o de receber, e sim o de dar. A Bíblia ensina que mais bem-aventurada coisa é dar do que receber. Atos 20:35. Numa sociedade onde o ter é mais importante do que o ser, as pessoas se casam para querer alguma coisa para elas. Não. O amor não busca os seus interesses. O amor, ele é voluntarioso. Eu amo independentemente de você. Eu amo independentemente das suas atitudes. Eu amo porque eu tenho amor no meu coração para lhe dar. E nada que você faça vai mudar este preenchimento que está dentro de mim, que eu quero partilhar com você. Isso é terrível, irmãos. Difícil, mas é verdadeiro. E é bíblico. Por que que eu amo? Porque Deus me amou? Primeiro, por que que eu fui salvo pela graça? Porque Deus me amou ao ponto de enviar o seu Filho. E a Bíblia vai dizer lá em 1 João 4,8, que aquele que não ama, não conhece a Deus, porque Deus é amor. E aí, o meu cônjuge pode me trair, ele pode ser uma pessoa difícil, ele pode fazer uma série de coisas. As atitudes dele não vão ser responsáveis, ou vão mudar a decisão que eu tomei diante de Deus, de amar aquela pessoa para sempre. Isso é muito forte, mas isso é bíblico. E isso quebra estas ideias e ideologias que estão até dentro das igrejas evangélicas. Não, você tem que ser feliz. Se a outra pessoa não está te fazendo feliz, larga dela. Hoje você tem uma série de opções. Tem homens mais crentes, mais inteligentes, mais não sei o quê. Tem mulheres, não sei o quê. Você não precisa sofrer. Até onde eu sei, o amor é sofredor. Não existe amor e paixão sem cruz e sem dor. Então, meu amigo, se você não casou ainda, se prepara, porque você vai sofrer. Que incentivo que o pastor está dando, né? Nossa, mas é isso mesmo. Se prepara. Vamos continuar. Pula. Não idealize o seu parceiro como a persona perfeita, ou a pessoa perfeita. É aquela coisa: agora eu encontrei o meu príncipe cantado. Eu lembro que quando eu dava os primeiros telefonemas lá na casa da minha sogra em Ourinhos, né? Há 22 quilos atrás, eu ligava, né? E aí a minha sogra atendia. E aí ela falava assim para Mabile, que chamava de Mabinha: Mabinha, é ele. Dava até um negocinho em assim, eu ficava todo. Ficava imaginando a minha pombinha vindo para atender o telefone assim, né? Oh, glória! Então quer dizer, é ele. Mas eu não sou perfeito. E ela viu que o príncipe dela tinha muito de sapo. Inclusive até barriga de sapo eu já tenho. Papo eu já perdi de sapo. Porque não existem pessoas perfeitas. Mas a cultura diz que se a pessoa que você não encontrou não te satisfaz, usa, abusa, troca. Outra coisa, não pense como a cultura diz que você deve pensar. Pense a partir daquilo que a palavra de Deus diz no seu casamento. Não é o que os outros dizem, é o que Deus diz. E nós falamos isso semana passada. Ouça Deus para ser um marido e uma mulher segundo o coração de Deus. Não ouça os outros, ainda que as pessoas estejam na igreja, porque elas podem estar erradas. Ouça a Deus. Pense nos pensamentos que são mais altos do que os nossos pensamentos. Aleluia.
E por não queira também resolver todas as tensões do seu relacionamento, para falar, o meu casamento não tem tensão nenhuma. Exemplo, traços de personalidade do seu marido ou da sua esposa. Porque tem umas coisas na personalidade do outro que irrita, não irrita? Ou não? Tem ou não tem? Eu aprendi com Jack Welch, que é o CEO da GE Corporation, vendo uma palestra dele sobre tensões nas corporações. Eu achei isso sensacional, é que tensões sempre existirão onde o ser humano vive. Nós somos um ser em tensão porque nós temos uma natureza carnal que quer lutar contra ela própria para assumirmos uma natureza espiritual. Jack Welch disse que as pessoas que mais fracassam na vida, no mundo profissional, é aquelas pessoas que querem resolver todos os problemas das suas corporações. Tem problema que você não vai resolver nunca. Então deixa eu já te dar uma boa notícia. 50 anos de casado, você está sonhando, 75, 25, vai ter coisa que você não vai conseguir mudar nessa bênção que está do seu lado. E não adianta você ficar gastando saliva, seu tempo, brigando, sapateando, porque tem gente que sapateia no casamento, né? Rodando a baiana. Não adianta, não muda. Agora, o que você tem que fazer? Você tem que tirar proveito, é isso que Jack Welch diz. Pegue o ponto de tensão e tire proveito dele. A tensão é boa, porque enquanto ela existir, significa que você sempre tem algo a tratar. Sempre você vai estar desconfortável com alguma coisa. E a zona de conforto mata qualquer tipo de relacionamento. Sim ou não? Você está entendendo? É por isso que Deus só nos deixou com isso. Jesus podia ter morrido na cruz, e no dia que você aceitou a Cristo, você podia ter deixado de ter a sua natureza carnal. Você é uma nova criatura em Cristo espiritual, mas agora você não tem mais vontade de pecar. Já pensou que maravilha? Você não pensa mais o que é errado, não fala mais o que é errado, você ficou santo, só falta subir para o céu. Mas embora Jesus te justificou, Ele ainda te deixou com uma natureza carnal. Já parou para pensar nisso? Outra coisa, não tente fazer o outro parecido com você. Aprenda a conviver com a pessoa como ela é. Hoje as pessoas querem que o seu cônjuge seja igual a ele ou a ela. Ah, você é muito diferente de mim. Eu faço isso por você, você não faz. Eu te dou isso, você não me dá. Eu te elogio, você não me elogia. Eu te dou carinho, você não me dá carinho. Não é assim? Não, pastor, aqui na igreja não é assim. Só lá em casa. É boa, você aqui não é mesmo. Gente, tente fazer o outro parecido com Jesus. A Bíblia diz que a mulher sábia edifica o seu marido. E o marido, em Efésios 5, é aquele que ama a sua esposa como Cristo amou a igreja e a purificou e a santificou. Irmã, não ore para o seu marido te dar mais carinho, ore para o seu marido ser mais parecido com Jesus. Porque se esse homem for parecido com Jesus, você está na glória, minha irmã. Glória. Diga amém, irmã. Irmão, a mesma coisa, ore para que a sua esposa seja mais parecida com Jesus nas suas emoções. Ore. E por último, o propósito do casamento não é a felicidade. Como assim? E sim ser um testemunho de Cristo à nossa geração. O primeiro casamento foi um símbolo do poder e da criação de Deus. O homem representa Deus. O homem é a imago Dei. E Adão só pode ser relacional com Eva. Já falei isso. E o propósito de Deus estabelecer o casamento é para que o nome dele seja conhecido a partir da família. Então, o seu primeiro objetivo
não é buscar a sua felicidade. O seu primeiro objetivo é ser testemunho de Cristo na sua geração a partir do seu casamento. Tim Keller, um pastor que eu tenho admirado muito, tem escrito algumas coisas interessantíssimas. Em um dos seus livros, ele disse que um jurista chamado John White Jr. disse o seguinte: olha que coisa terrível que está acontecendo já nos Estados Unidos e alguns países da Europa. Como uma união contratual permanente que tinha por finalidade o amor mútuo, a procriação e a proteção têm aos poucos dado lugar a uma nova realidade de casamento, como um contrato sexual limitativo que visa a satisfação das partes individuais. Ou seja, hoje já existe pessoas que casam contratualmente por um período determinado, como se fosse um aluguel do outro. Então nós vamos casar por 2 anos, e eles assumem um contrato por causa de bens, por causa de herança, por causa de uma série de coisas, e se eles não forem felizes, se a coisa não for do jeito que tem que ser, eles rompem o contrato e vão buscar uma outra pessoa para alugar. Você já sabia que isso existia ou não? Pois é, isso já está existindo. Casamento como contrato sexual limitativo. Você se casou? Ah, me casei. Por quanto tempo? Faz 6 meses. Daqui 2 meses vence o contrato. Vamos ver se vai renovar. Tá, pelo amor de Deus. Gênesis capítulo 2, versículo 24. Deus diz assim, aliás, Moisés escreve o que Adão disse, porque Moisés não presenciou, mas ele ouviu. Por esta razão, o homem deixará seu pai e a sua mãe, e se unirá à sua mulher, e os dois se tornarão uma só carne. Amém? Gênesis 2, 24. Esta palavra é repetida na Bíblia 3 vezes. Primeira vez por um dos personagens mais importantes de todo o Antigo Testamento e que escreveu grande parte do Antigo Testamento, chamado Moisés. Segunda vez dita pelo próprio Deus encarnado. Jesus vai repetir isso lá em Mateus capítulo 19, ampliando o conceito. E terceira vez é dita por um homem que escreveu a maior parte do Novo Testamento e conhecido como o maior ganhador de almas da história, chamado apóstolo Paulo, que diz a mesma coisa, que amplia ainda mais o conceito. Então, casamento é uma coisa muito importante na visão bíblica, e esta frase é muito importante, porque ela é repetida várias vezes pelos 3 personagens mais emblemáticos de todas as sagradas escrituras. Jesus vai dizer assim: por esta razão o homem deixará o pai e a mãe e se unirá à sua mulher, e os dois se tornarão uma só carne. Olha o que Jesus acrescenta: assim eles já não são 2, mas sim uma só carne. Portanto, o que Deus uniu, ninguém separe, ou não separe o homem. E eu já ouvi gente, pastor, mas Jesus falou de divórcio, ele falou da lei mosaica lá nesse texto, falou da carta de divórcio por causa do adultério. Jesus está relembrando a lei mosaica, leia o texto. Mas Jesus faz uma das constatações mais tristes sobre o divórcio, que é a que eu acredito, que o divórcio só pode acontecer por uma razão: por causa da dureza do nosso coração. Porque onde há um coração que não está contrito, que não está quebrantado, que não está arrependido, que não está quebrado diante de Deus, não há espaço para que Deus e a graça trabalhem. Então não é uma situação, é um estado de alma que te impede de relacionar-se com o seu Deus, para deixar Ele trabalhar na sua vida. Pode ler o texto que você vai entender bem. Em 2011, o número de divórcios no Brasil aumentou 45,6% em relação ao ano de 2010. Preste atenção, você recém-casado. Quem tem aqui até 10 anos de casado? Quem tem até 10 anos? Isso. Quem tem de 10 a 20 anos?
Quem tem de 20 a 30 anos? Quem tem de 30 a 50? Aleluia. Quem tem mais de 50? Glória a Deus. Aleluia. Vamos dar uma salva de palmas? A maior proporção de divórcios no Brasil ocorreu entre casais que estão casados entre os 5 e 10 anos. Por isso o IBGE chegou a uma conclusão de que o casamento no Brasil dura 10 anos. Porque 5 anos é o tempo suficiente para você conhecer alguém. E você vê que tipo de pessoa aquela pessoa é. E ali você vai ver se você está satisfeito ou insatisfeito, porque não dá para fugir do que você é. A maior crise está aí. A segunda maior proporção acontece em casais de 1 a 4 anos de casado. No Guinness Book tem um casamento brasileiro que foi um dos casamentos mais rápidos da história, de uma apresentadora de TV que tem um louro que chama José. Mas não vou falar o nome dela. Ela ficou casada por 24 horas. Ela só perdeu para uma americana que ficou casada 22 horas e meia. Perguntaram para uma mulher chamada Preta Gil no Brasil se ela acreditava no casamento. Ela disse: claro que eu acredito, já me casei 7 vezes. 40,3% dos casais divorciados são casais sem filhos. As pessoas hoje recém-casadas estão optando por não terem filhos. E isso é uma coisa séria. Não é porque não podem, é porque optam. E aí, eu citei de manhã, eu acho que esse artigo está em inglês, porque eu peguei uma parte só, e quem gosta e quiser pesquisar, eu quero que você comece a pensar comigo o que as pessoas não cristãs que trabalham com terapia familiar estão dizendo no mundo. Sem os princípios da Bíblia, mas com os princípios da Bíblia. Uma mulher chamada Linda White escreveu um artigo com 60 páginas. E ela colocou isso, está na internet, está disponível. Eu não vou conseguir ler em inglês, porque meu inglês é péssimo, mas em português seria Divórcio e Felicidade. Ela colocou uma coisa muito interessante. Primeiro, olha só, presta atenção, você está comigo ainda, amém? Pessoas que estavam felizes no casamento e se divorciaram 5 anos mais tarde, não se encontravam mais felizes do que aquelas que permaneceram casadas. Gente que se divorciou depois de 5 anos não era mais feliz do que era antes do casamento. Comparadas com as que permaneceram casadas, não houve diminuição nos sintomas de depressão ou aumento de autoestima e o senso de autorrealização entre os divorciados. Eles continuaram com sintomas de depressão, com baixa autoestima e continuaram não realizados em muitas coisas. A grande maioria dos divórcios, 74%, aconteceram entre as pessoas que afirmaram terem sido felizes durante os primeiros 5 anos do casado ou 5 anos antes do divórcio. Fizeram uma pergunta assim: 5 anos antes de você tomar essa decisão, você era feliz com essa pessoa? A maioria disse sim. Casamentos infelizes eram menos comuns do que cônjuges infelizes. As pessoas estavam mais felizes do que o seu próprio relacionamento. 75% dos cônjuges infelizes eram casados com alguém que se considerava feliz. 2,3% das pessoas que se consideram infelizes no casamento, mas evitaram o divórcio, 5 anos depois se tornaram pessoas mais felizes nos seus casamentos. Você entendeu isso ou não? Elas passaram por uma crise, decidiram lutar pelo seu casamento, fizeram a lição de casa direitinho e 5 anos depois elas eram mais felizes do que elas eram antes.
Eu ganhei esse livro aqui. Esse livro está em português, da Eva Zurhost. Ela é uma terapeuta familiar, e esse livro eu indico para todo mundo. Ele não é um livro evangélico, é da editora Sem Fronteiras. Diz assim: ame a você mesmo e permaneça casado. Ela diz assim: 70% dos divórcios são desnecessários. Não importa com quem você está casado, nenhum parceiro pode fazer você feliz ou garantir que você se sinta autoconfiante. Na verdade, o casamento é o lugar de equilíbrio dos conflitos interiores de duas pessoas. Também nos dá a oportunidade de uma cura profunda e de um amor verdadeiro e generoso pelo outro. Dizem que a vida é uma escola. Se for verdade, então o casamento é a melhor universidade para qualquer pessoa. E ela defende a tese, eu li esse livro, de que se você ama a si mesmo, não ao seu cônjuge, porque tem muita gente que diz assim: eu não amo mais. Mas se você se ama, permaneça casado. Leia esse livro. Um outro homem, inclusive aqui no final do culto, acho que tem poucos livros ali à disposição, mas vai ter, é este livro aqui, ó, do Emerson Eggerichs, que o sobrenome dele eu até falei que é engraçado, né? Eggerichs, ovos ricos, né? Homem, ovos ricos. Amor, o que elas mais desejam, e respeito, o que eles mais precisam. Ele tem um ciclo, para quem já leu esse livro aqui. Quem já leu esse livro aqui? Pouca gente. Ele tem um ciclo que ele chama de ciclo insano, porque é só uma insanidade para poder ter esse ciclo aqui, mas é bíblico, e a Bíblia diz que a gente é maluco, é louco. E ele diz assim: sem respeito ele reage, sem amor ela reage. E aí ele defende o que Efésios capítulo 5 vai dizer, dos versículos 31 a 33. Por esta razão, deixará o homem o pai e a mãe, se unirá à sua mulher, e os dois serão uma só carne. Portanto, cada um de vocês também ame a sua mulher como a si mesmo, e a mulher trate o seu marido com todo respeito. E ele vai dizer mais: o marido ame a sua mulher como Cristo amou a igreja e deu a sua vida por ela. A grande crise do seu marido, esposa, é quando você se levanta contra ele e o ofende, o desrespeita. Você pode discordar sem desrespeitar. Você pode ter uma discussão de ideias diferentes uma da outra, mas sem agredir. É possível. E a grande crise das mulheres é porque, se o homem não se sente respeitado, ele se fecha para ela. O homem fica quieto, o homem não dá carinho, o homem fica na dele, porque ele está ofendido. E aí ela diz: esse homem não me ama, esse homem não gosta de mim, ele conversa com todo mundo, mas ele não demonstra amor. E ele daquele lado diz: essa mulher não me respeita, essa mulher não ouve o que eu digo, essa mulher não me leva em consideração. E aí fica isso aí. Irmãos, eu creio no casamento como uma instituição divina e indissolúvel. Eu tomei uma decisão no dia 5 de maio de 2001 de amar uma mulher independentemente dela. Ela não tem nada a ver com o meu amor por ela. Ela só recebe o amor que Deus coloca no meu coração por ela. E ela sabe disso, ela já ouviu isso muitas vezes. Porque a Bíblia diz que se o teu irmão te ferir, você tem que dar outra face. A Bíblia diz que se você estiver cansado de andar com uma pessoa, você não tem que entregar os pontos, você tem que andar mais. A Bíblia diz que se alguém te ofender, você não tem que sair cheio de razão e dizer assim: eu abandonei o casamento, abandonei o relacionamento, que ele me traiu, ele me ofendeu, ele fez isso, ela fez aquilo. A Bíblia diz: perdoa, porque o perdão e o amor cobrem uma multidão de pecados. Aleluia! E aonde há perdão e arrependimento, há a presença de Deus, e aonde a presença de Deus está, a graça, e aonde a graça está, a cura. Não tem mentira que vai ficar encoberta em casamento.
Não tem falsidade que vai ficar encoberta se você fizer uma oração hoje, dizendo: Senhor, seja presente no meu casamento. O marido fazer essa oração, a esposa fazer essa oração. Se prepare, porque uma das estratégias de Deus, eu disse isso ontem aqui para o Ministério de Louvor, é deixar a noiva bela. A noiva não entra no casamento suja. Você já viu alguma noiva chegar suja ou não? Como é que ela chega? Bonita, de branco, de véu, grinalda. O noivo quer a noiva branca, linda, bela, cheirosa. E o noivo que é Cristo trabalha para que a sua noiva seja limpa. E se a gente ora e tem sujeira, Cristo dá um banho na noiva, e aí aparece a sujeira. Mas não para apontar o dedo, não para dizer eu não te amo, mas é para dizer para a noiva: eu quero que você seja mais bela, eu quero você mais limpa, eu quero você mais branca, eu quero você mais linda, porque eu decidi te amar. Irmãos, esse é o princípio da aliança conjugal. E isso está sendo jogado pelo ralo nos nossos dias. A mentira de que você tem que ser feliz está fazendo com que muitos soldados levantem a bandeira de rendição antes que a poeira baixe. Um líder, um grande general, com seu exército em guerra, eles estavam brigando e muitos soldados já tinham morrido, muitos. A Keila já pode vir aqui para frente, por favor. Muitos soldados já tinham morrido e começou a haver um silêncio, e aquela poeira das pólvoras, das armas, e pum, pum, e aquela coisa toda, e aqueles gritos de dores insuportáveis. E aí um soldado olha para o seu general e diz assim: general, nós perdemos mais soldados do que eles. General, os nossos melhores homens morreram. General, nós estamos fritos, vamos erguer a bandeira. E ele disse: não erga a bandeira de rendição enquanto a poeira não abaixar, porque só quando a poeira baixar nós vamos ver quem de fato venceu. Só que tem muita gente que no meio da poeira do casamento, no meio da poeira da crise, no meio da poeira do desentendimento, no meio da poeira da dificuldade, ele levanta a bandeira e diz: eu me rendo. E muitas vezes não espera a poeira baixar para ver que fez a decisão errada. Por isso, Hebreus capítulo 10 é um texto que eu admiro. Final de Hebreus 10, antes de inaugurar aquele texto maravilhoso da galeria dos heróis da fé, o autor aos Hebreus diz: nós somos do tipo de pessoas que não se rendem, que não entregam os pontos. E para inspirar estes que não se rendem, o autor de Hebreus inaugura o capítulo 11 dizendo: ora, a fé é a certeza das coisas que não se veem e a convicção dos fatos que não se esperam. Pela fé, e vai citando, homens venceram obstáculos, dificuldades, foram cerrados pelo meio, foram cortados, foram martirizados, sofreram, mas pela fé eles não se renderam. E um dos versículos mais lindos da palavra de Deus está em Hebreus capítulo 11. Eu não me lembro o versículo, mas lá na frente ele diz assim: dos quais o mundo não era digno. Eu quero ser um homem, meu irmão, minha irmã, para a glória de Deus, para um casamento de 1000 gerações benditas na terra, do qual este mundo não seja digno, porque a minha casa não é aqui, a minha esperança não está aqui, e a minha vitória também não está aqui. Ela está no meu Senhor,
E por isso a Bíblia diz em Apocalipse: sê fiel até a morte, e eu vou colocar sobre a sua cabeça uma coroa. O casamento que vence as crises é o casamento onde o marido e a mulher têm uma coroa sobre as suas cabeças. Coroa do Senhor. Já quero chamar o pastor Wesley que esteja aqui à frente, e 3 verbos para encerrar essa mensagem. Se você não anotou nada, anote 3 verbos para o seu casamento. 3 verbos. Eu gosto de verbos. 3 verbos que você tem que conjugar sempre no seu casamento. Primeiro verbo: reconsiderar. Repita comigo: reconsiderar. Esteja sempre disposto e disposta a reconsiderar. Reconsidere, pondere, reconsidere. Segundo verbo: perseverar. Em meio às crises, persevere. Em meio às dificuldades, persevere. Em meio às lutas, persevere. Em meio às traições, persevere. Em meio às oscilações, persevere. Em meio às quedas, persevere. Porque o que importa para Deus não é quantas vezes você caiu, mas quantas vezes Ele vai te levantar. E eu posso te afirmar que todas as vezes que você cair, a mão de Deus estará estendida para te levantar. E o último verbo que você precisa conjugar no seu casamento: agir. Sempre em direção do outro com amor. Santo Agostinho dizia: ama e faça o que quiseres. Haja. Não entre na inatividade. Tenha uma atitude de amor sempre. Porque o amor não acaba. O amor tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. Essa semana foi uma semana de luto para mim. E de lutas. Difícil semana. Pode vir, pastor, pode vir. Uma semana complicada, onde 2 soldados nossos, do nosso exército, caíram. E quando a gente vê gente que a gente ama caindo, da nossa igreja caindo, a gente tem que dizer: Senhor, a tua palavra diz que o Espírito do Senhor está sobre ti para curar, para restaurar, para trazer libertação aos cativos, para libertar os algemados e para trazer vida a qualquer pessoa. E a minha oração é para que estes soldados não se rendam. É para que estes soldados creiam que maior é o que está em nós do que o que está no mundo. E que não há pecado maior ou menor. Há consequências de pecado maior ou menor. Mas que todos somos pecadores. E o grande propósito de Cristo em relação à noiva é deixá-la mais bela. Então, se Cristo permitiu que estes soldados caíssem, o desejo de Cristo é fazer desses soldados pessoas mais belas. Nós, como liderança, estamos orando por isso. Ore pelas famílias da nossa igreja. Ore pelo seu casamento. Você que não casou ainda, ore. Você que está buscando uma pessoa para se casar, já ore pelo seu casamento. Meus irmãos, essa palavra é muito séria e ela é muito pertinente para a nossa igreja hoje. Porque eu creio
que Deus está agindo neste lugar e que Deus vai levantar nesta igreja soldados que caíram, mas que se levantaram e que vão dizer: o meu Redentor vive. Eu não fui derrubado, porque os meus pés estão sobre a rocha.